pessoal, e vamos para a nossa última aula de português da semana. Estão animados para a aula hoje? Bom, vamos começar com o nosso slide, né? Vamos falar um pouco sobre o gênero textual notícia, certo? Depois nós vamos ler um texto lindo e maravilhoso, como sempre, fazer leitura sempre muito bom, né, gente? E depois vamos fazer a interpretação desse texto, certo? Vamos lá, vamos me acompanhar, vamos abrir o slide a princípio. Vamos lá. Eita, que eu passei demais, né? Mais aula de redação, né? Aula 5, sexto ano, gênero notícia, professora Euzinha Karine Prado. Vamos lá. Gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico, narrativo e informativo, pois relata um fato e transmite informações sobre determinado tema. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social. Preste atenção, aí. A notícia ela informa fatos atuais e de interesse social. A notícia também busca ser objetiva e apresentar um fato de maneira rápida, contando o que realmente interessa para o leitor logo no início do texto. Ou seja, né, a notícia é uma coisa atual, é uma coisa objetiva e também ela conta algo que é de real interesse do leitor, certo? Vamos lá. Aqui nós temos, né, a pirâmide invertida, que é, no caso, a estrutura da notícia, mas temos também alguma coisinha aqui do lado que vamos ver agora, certo? Vamos lá. O autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido sem repetir informações. O que é um texto fluido, professora? É aquele texto que a gente lê sem ficar cansado, aquela leitura gostosa, certo? Vamos lá. Sua função é contar de maneira clara, objetiva e imparcial os fatos importantes sobre o assunto que está escrevendo. Outro aspecto importante da notícia é que o texto é baseado no sistema de pirâmide invertida, que é essa figura que vocês estão vendo aqui do lado. As informações mais importantes são dadas logo no primeiro parágrafo, por isso o primeiro parágrafo da notícia é conhecido como lead, é um dos trechos mais importantes desse gênero. Os temas das notícias podem variar em assuntos como economia, cultura, política, saúde, entre outros, né? Esse gênero pode ser encontrado em jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. Certo, gente? Vamos lá. A pirâmide invertida da notícia começa como todo texto jornalístico, né, gente? Com um título, né? E qual é a intenção desse título? Título ou manchete, na realidade. Qual é a intenção? A intenção é atrair o leitor, né? Atrair o público para que a notícia seja lida. O lead é aquele resuminho do texto, né? Onde nós podemos encontrar a resposta dessas perguntinhas aqui lindas e maravilhosas, né? O que, onde, por quê, quando e como. Ou seja, o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e como aconteceu, né? Então, o lead é o primeiro parágrafo inicial da notícia, busca responder todas as informações importantes, né? Por isso, ele resume para que no corpo da notícia o assunto seja desenvolvido, né? Que vocês sabem que o corpo da notícia, ele é o desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Corpo da notícia, desenvolvimento, apresenta as informações com mais detalhes, né? Depois que o lead apresenta as informações mais, no caso, reduzidas, ou seja, resumidas, né? Mas com a resposta para todas essas perguntas, certo? Não necessariamente todas, mas algumas delas. O corpo da notícia, ele desenvolve a notícia, ele traz mais detalhes sobre aquilo que está sendo noticiado. Certo, galerinha? E lá vamos nós. Bom, características do gênero. Vamos às características do gênero. Apresenta linguagem clara e objetiva. É em terceira pessoa. O tempo verbal usado é o pretérito e o presente, ou seja, o passado e o presente, né? Porque pode ser que a gente esteja falando de uma coisa atual que esteja se repetindo, que já aconteceu no passado, ou uma coisa de um passado bem próximo, certo? Busca ser imparcial, impessoal e objetiva. Imparcial, no caso, o repórter não pode tomar parte de nenhum dos lados. Impessoal, porque o repórter não dá a opinião dele, e também objetiva, porque ele vai, né, além de tudo, direto no ponto, certo? Ele noticia aquilo que realmente é necessário, sem maiores detalhes. Ele diz aquilo que tem necessidade realmente de dizer.
O texto é criado com o sistema de pirâmide invertida. As principais informações são dadas logo no início. Agora vamos para o livro didático de vocês, né? Leitura do texto notícia, página 100, ficou faltando um númerozinho aqui, mas é 137, 138 e 139. Depois nós vamos fazer uma atividade de interpretação de texto, que é a linguagem do texto, página 141, e trocando ideias, 141 também, né, gente? Então, me acompanhem, por favor, e vamos à página 137 do livro didático de vocês, texto 1, notícia, prática de leitura. Vamos lá? Vamos aqui, leitura do texto notícia. Você já participou de grandes eventos como jogos de futebol, shows e festividades em sua cidade? Já tomou conhecimento desses eventos por divulgação na TV ou internet? Claro, né, gente? Aí vocês vão botar esse sim ou se não e vão justificar. Lembrando que essas respostas são pessoais, certo? 2. Como as pessoas costumam se comportar nesses eventos? Onde elas geralmente descartam o lixo que produzem? O povo brasileiro precisa se educar um pouquinho e botar lixo no lugar devido, lixo no lixo, né? Como esses locais costumam ficar ao término desse tipo de evento? E aí, gente, vocês já foram para um tipo de evento desse? Como é que esses lugares costumam ficar depois que esses eventos terminam? Você lerá a seguir uma notícia sobre uma ação responsável e sustentável promovida por senegaleses e japoneses durante a Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018. E vamos à página 138 ler aqui a notícia: torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar o estádio após os jogos. Os torcedores do Senegal comemoravam a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida do Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nesta terça 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. A torcida do Senegal virou notícia no mundo ao limpar as arquibancadas do estádio em Moscou após a vitória contra a Polônia na Copa do Mundo da Rússia de 2018. Essa foi a legenda da foto. Agora vamos ao texto de novo. A faxina após o jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Saransk. Por lá, todos os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Olimpíada do Rio em 2016, entre outros grandes eventos. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo a Colômbia por 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. Equipados com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam pelas arquibancadas, recolhendo todo o lixo que encontraram. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa, disse o jornalista esportivo Scott McIntyre, acho, da BBC. Ele está na Rússia acompanhando a equipe japonesa e não ficou surpreso com a atitude dos torcedores. Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é um reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo, e isso acontece com todos os eventos esportivos. Um hábito construído desde a infância, né? Vamos ver aqui esse intertítulo. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Alguns podem deixar uma garrafa ou algum tipo de pacote de alimento no chão, e em seguida são surpreendidos por um tapinha nas costas pelos japoneses indicando que eles devem limpar ou levar para casa o lixo, mas não podem deixar por lá, diz McIntyre. Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância. Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão dos comportamentos básicos ensinados na escola, onde as crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola, explica Scott Norte, professor de Sociologia na Universidade de Osaka. Com lembretes constantes durante a infância, esses comportamentos se tornam hábitos para grande parte da população. Além de aumentar a conscientização, eita, enganchou, não foi, gente? Valeu, meu pai. Além de aumentar a conscientização sobre a necessidade de limpeza e reciclagem, a limpeza em eventos como Copa do Mundo é uma forma de que os fãs japoneses demonstrarem orgulho de seu estilo de vida e compartilharem com a gente, explica Norte. Que é melhor lugar para falar sobre necessidade de cuidar do planeta com responsabilidade do que a Copa do Mundo. Isso não significa que haja mais ou menos paixão, insiste McIntyre.
É simplesmente que a paixão não escapa à negligência das regras básicas de comportamento, sem falar da violência. Eu sei que isso pode soar superficial e chato, mas essa é a realidade de um país que é construído em cima do respeito da educação. E isso simplesmente se estende a fazer parte de coisas respeitosas no futebol. Fala, acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender e trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol. Com certeza é a beleza do futebol. Agora vamos ler aqui a legenda da foto, da página 139. Após celebrarem a primeira vitória do Japão contra o time sul-americano, os torcedores do país começaram a limpar o estádio, Rússia 2018. Agora, pessoal, vamos para a página 141, certo? Linguagem do texto. E vamos ler aqui linguagem do texto e trocando ideias. São essas duas atividades. Releia o título da notícia. Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádios após os jogos. Letra A. O verbo impressionar pode significar, segundo o dicionário eletrônico Hawass, da língua portuguesa, abalar-se, comover-se, chamar a atenção, entre outras acepções. Qual desses significados pode substituir a palavra impressiona no título da notícia, mantendo o sentido próximo ao contexto? Ou seja, gente, qual desses significados aqui, que vocês podem substituir aqui a palavra impressionam nesse trechozinho do texto, sem que vocês alterem muito o contexto, ou seja, alterem o sentido desse trecho, certo? B. Em que tempo verbal está conjugado o verbo impressiona? C. Por que o autor do texto escolheu esse verbo e esse tempo verbal para o título da notícia? Gente, isso daí vocês viram no slide, né? Quais são os tempos verbais utilizados nas notícias. Então, vejam direitinho, lembrem, qualquer coisa, voltem, certo? Prestem atenção direitinho, ok? Agora vamos para a atividade trocando ideias. Primeira questão. Quais são seus hábitos em relação ao lixo que produz em sua casa ou na rua? Compartilhe-os com os colegas. Você é daqueles que chupa a bala e joga o papel no chão, em qualquer canto, ou daquele que pega o papel e bota no bolso para jogar no lixo? Hein, gente? É daquele que toma um refrigerante, acaba de tomar e joga a latinha na rua? Ou aquela pessoa que procura um lixo para colocar a latinha, ou alguma coisa que seja de reciclagem? Hein? Vamos nos policiar, viu, gente? Nós somos responsáveis por grande parte das coisas que acontecem no mundo, né? Se a gente mantiver nossa casa limpa, nossa rua limpa, nossa cidade limpa, já é um bom começo, certo? Vamos lá. 2. Você e sua família se preocupam em levar sacos de lixo ou outros tipos de saquinhos para recolher o lixo que produzem nos lugares onde frequentam? Por quê? Respondam aí. 3. Em sua opinião, o que é necessário para que os hábitos de organização e limpeza dos japoneses e senegaleses possam ser incorporados por pessoas de outras nacionalidades e culturas? Justamente isso, gente. O que é necessário? É necessário que isso comece de casa. Quando o costume a gente tem dentro de casa, quando diz a história assim, minha avó já dizia assim, né? Costume de casa vai à praça. Por que costume de casa vai à praça? Porque aquelas coisas que a gente faz de feio dentro de casa, né? A gente leva para a rua, né? Aqueles costumes ruins a gente leva para a rua. Se a gente tem costume bom dentro de casa, a gente leva o costume bom para a rua também, certo? Então, costume de casa vai à praça é nesse sentido que minha avó falava, certo? Quarta, no caso. Tanto no cartão como na notícia, há o destaque para a importância da coletividade na resolução de problemas e na execução de tarefas. Converse com os colegas e listem diferentes ações coletivas que possam ser realizadas por vocês para tornar o mundo um lugar melhor. E aí, gente, o que é que vocês acham? É como eu sempre digo, né? As coisas têm que começar de dentro. A gente não pode mudar o exterior se por dentro a gente está ruim. Então, vamos começar tudo de dentro. Ou seja, a gente vai começar de dentro de nós, para fora, da nossa casa, para a rua e assim por diante. Certo? E, infelizmente, a aula acabou. A aula dessa semana. Calma. Próxima semana tem mais. Calma, calma. Próxima semana tem mais, galerinha, né? E vamos, né, falar um pouquinho da nossa despedida virtual, né, gente? Bom, mas lembre-se,
Máscara no rosto, álcool em gel sempre passando nas mãos, certo, gente? Até o pulso, para limpar direitinho, ok? Entre os dedos. E vamos lá, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.